Este é o Pode Pensar Preto, onde a voz do nosso povo traça caminhos próprios do conhecimento e do saber. Aqui, a educação não é só método, ela é feitiço. Esse quilombo é território de reconstrução das nossas epistemologias. Cada conversa é como o tambor que ressoa em nossas memórias e nos convida a dançar com o corpo, pensar e sentir o mundo como essa herança da ancestralidade. Então, nós, que somos passadas, mas também que somos o agora e que também somos o tempo que ainda não nasceu, que todas essas se sentem junto da roda e se acheguem a essa escuta, que também é uma oferenda de cura. Mandei benzer meu tambor lá no dente. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Pensar Preto. Hoje a gente está aqui com o professor Eduardo Posidônio, que eu tenho uma honra gigantesca de receber aqui com vocês. Esse professor que me acolheu de uma forma incrível no grupo de pesquisa Egbé e mais ainda foi muito inspirador no congresso, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer no congresso da Lari. Mas aqui no Pode Pensar Preto, a gente tem uma tradição de que ninguém melhor do que nós mesmos para nos apresentarmos, até mesmo porque carregamos a voz da nossa ancestralidade com a gente. Então, por gentileza, professor Eduardo, se apresenta para a gente. Maravilha, Célia, primeiro um prazer estar aqui falando com você, te reencontrar, mesmo que de forma virtual, mas é sempre bom. E obrigado pelo convite, né? É sempre bom poder falar das nossas pesquisas. Bom, como você já falou, Eduardo Posidônio, sou professor de História da África na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho já há algum tempo com pesquisas acerca da religiosidade dos povos centro-africanos, dos povos que vieram em grande maioria aqui, principalmente para o Sudeste brasileiro, para todo o Brasil, mas principalmente para o Sudeste brasileiro. De modo mais específico, trabalho com os reinos do Congo e de Angola. Trabalhei muitos anos na rede pública de educação, na educação básica, então conheço bastante o chão de escola e tento, no meu cotidiano da minha sala de aula, fazer essa ponte dos meus alunos, que serão os futuros professores da educação básica, com o que eles estão aprendendo. Enfim, pai da Cecília, Inaê, uma menina linda, esposo da Mariana, enfim, esse acho que sou eu. Ai, que lindo, professor. Adorei. É uma apresentação simples, mas é uma apresentação simples que diz tanto. Ao mesmo tempo que o senhor percorreu pelo currículo, o senhor percorreu pela sua história também. Mas vamos dar uma aprofundada um pouquinho nesse primeiro ponto que o senhor traz para gente, sobre ser professor de História da África numa universidade pública brasileira. E a gente sabe que isso Eu falo pelo estereótipo aqui do estado de São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar uma cadeira sobre africanidades, né, nas universidades públicas aqui do estado de São Paulo. Então, o que é para o senhor dar aula de História da África do outro lado do Atlântico? Né? Entender que você precisa carregar toda essa história através do Atlântico, mas também ressignificar os traços que chegaram aqui de África, né? O que é essa experiência de sentar, de trazer uma cadeira como essa para dentro de uma universidade pública? Bom, primeiro a gente precisa lembrar da luta, do movimento, da luta de uma parcela considerável da sociedade pela aprovação da Lei 10.639 lá atrás, em 2003. Aliás, uma das primeiras leis sancionadas no governo Lula I. Uma outra questão importante, pode parecer que não tem muita conexão, mas a gente precisa também pensar na expansão do ensino universitário no Brasil, também a reboque da chegada do governo Lula I com o ReUne.
Estou falando tudo isso por conta de atuar numa universidade na Baixada Fluminense, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o campus que eu faço parte é em Nova Iguaçu. Então, eu trabalho majoritariamente com alunos, filhos de trabalhadores, alunos que, na maioria das vezes, passam o dia trabalhando, alguns já nos seus estágios, mas muitos ainda em trabalhos, e à noite chegam na universidade para estudar. E entrando propriamente dito na sua pergunta, trabalhar a história da África nas universidades públicas brasileiras, principalmente no meu caso, eu acho que é importante porque a gente monta uma parte que fecha um quebra-cabeça, podemos dizer assim, que estava em aberto. Durante muito tempo no Brasil, nós fizemos a opção de valorizar uma influência fortemente europeia. Raramente falava-se da nossa herança indígena, de maneira muito, muito estereotipada, mas a africana, ela saltava, né? Não só na universidade, mas principalmente da educação básica. Você via a presença dos negros nos livros didáticos até a Lei Áurea, e depois era como se eles sumissem e não existissem na população brasileira. Então, trazer a obrigatoriedade desse ensino, primeiro na educação básica, e depois a universidade precisou, a reboque, começar a formar pessoas, foi algo muito importante, porque a gente está falando da nossa formação. É impossível pensar a nossa formação sem a compreensão de que nós somos o resultado, né, desse grande encontro, desse grande caldeirão de misturas, de miscigenação que ocorreu aqui, do europeu, do indígena e principalmente do africano. Então faltava a gente ter o ensino de história da África, e hoje, pensando mais de 20 anos depois da implementação da lei, eu acho que nós já avançamos muito, apesar de todos os problemas, mas eu acho que nós já avançamos muito, principalmente em relação às pesquisas que são desenvolvidas hoje por professores e como essas pesquisas chegam em sala de aula. Então a gente vive hoje um momento diferente do ensino de África. A gente começa, eu percebo que a implementação de história da África no Brasil começa mergulhada no universo da compreensão das heranças afro-brasileiras, o que era normal, estudávamos o que tínhamos ao nosso alcance, mas depois com aprofundamento, e aí, enfim, diferentes cursos aqui no Rio de Janeiro, destaca-se a Universidade Cândido Mendes, que foi uma das pioneiras na implementação de História da África como pós-graduação, a figura importante de pessoas que se dedicaram a estudar e a divulgar esse conhecimento, como por exemplo o embaixador Alberto da Costa e Silva e tantos outros. E hoje nós já avançamos com relação a isso, e hoje você tem pesquisas que se voltam a compreender a história africana, a história das mulheres, por exemplo, em determinado contexto em Angola, a história das guerras pretas em Angola e como isso afetava o tráfico transatlântico, as práticas sagradas dentro dos reinos do Congo e Angola, a contribuição da rainha Nzinga de Angola para a questão de lutas e agências de Bakongos e Ambundos, enfim. Então, nós avançamos muito, né? Fora uma outra parte do continente africano, né? Enfim, a África Ocidental, mas pensando nessa parte que eu estudo, que é a África Centro-Ocidental, eu tenho visto muitos trabalhos importantíssimos. Aí de São Paulo, então, nem se fala, muita gente boa trabalhando, muita gente boa produzindo conhecimento acerca de história da África, e isso é importantíssimo, né? Esse é um avanço. Sim, eu tive a honra de entrevistar, infelizmente a gravação foi perdida, mas a gente já está providenciando um novo encontro, o professor Antônio Filogênio, que trabalha com
que trabalha com o Batuque de Umbigada, né, conhecido como Caiumba, que é um advento das manifestações afro-religiosas provenientes do Banto Congo. Né? Então, é uma pesquisa fascinante. Recentemente ele fez o Ngoma Chamou, né, que é um livro onde ele e a professora, a doutora Alessandra, e mãe de santo também, né, a professora Alessandra da Unicamp, também dialogam sobre a comunidade Banto Congo, mas uma coisa que me traz uma certa angústia até, mas não a ponto de me paralisar, mas a ponto de me questionar muito, porque a academia do estado de São Paulo, ela, de certa forma, é bem menos africanizada do que a academia do Rio de Janeiro. E essa é uma impressão de quem está de fora para falar. E daí eu gostaria da impressão de quem construiu, né? Quem está dentro da academia do Rio de Janeiro. Porque eu vejo a UFRJ e eu vejo agora a Rural do Rio, a Fluminense também, desenvolvendo essas pesquisas, né, e tendo uma concentração muito grande dessas reflexões da pequena África e de toda essa condição, né, que nos colocou em relação à ocupação do urbano no Brasil. Então, assim, traz um pouquinho pra gente, professor, como que é esse panorama e por que as pesquisas no Rio de Janeiro elas estão tão avançadas em relação a isso, se a gente for ver o restante do Brasil. E daí a gente pode até pensar, né, na Bahia e na falta de investimento que tem para esses recursos, porque lá seria o epicentro de desenvolvimento de pesquisas a respeito. Mas como que o senhor lê a formação dessas academias em relação a esses territórios que são tão ricos, mas ao mesmo tempo são conhecimentos que permanecem tão apagados dentro deles? Vamos lá. Primeiro, de fato, a gente tem hoje um despertar, né, podemos dizer assim, para os estudos africanos e as heranças africanas de maneira muito interessante aqui no Rio de Janeiro. O EGBE, que você citou no início, que é um grupo com pesquisadores majoritariamente aqui do Rio de Janeiro, mas englobando pesquisadores do mundo inteiro. Mas ele foi... A gente tentou se enfiar dentro da EGBE, Isso, ele foi a gente pensado, ele inicia pensando as práticas com o Caio, né, o Caio Sérgio, que fez, aliás, uma tese muito estará aqui com a interessante. gente amanhã. Uma tese muito interessante chamada Cidade do Feitiço, pela UF, né? E ali foi um momento de encontro de jovens pesquisadores que confluíam suas pesquisas para a compreensão desse sagrado no Rio de Janeiro, né? Acho que também foi uma redescoberta de velhos arquivos e a releitura desses arquivos. E aí estou me referindo principalmente Arquivo Nacional. A hemeroteca, acho que ela é de alcance de todos, né? Da Biblioteca Nacional. Ela é uma ferramenta que consegue, de certa maneira, contemplar pesquisadores do Brasil inteiro, quiçá do mundo. Mas o Arquivo Nacional, ele tem uma grande quantidade de inquéritos policiais para o século XIX e para o século XX, e que nos permitem, de alguma maneira, entrar no interior dessas casas, mesmo que com documentação oriunda das violências, a gente não pode abrir mão disso, mas elas nos colocam dentro desses espaços, dentro dessas casas, e acabou por descortinar de diferentes práticas sagradas aqui no Rio de Janeiro. Então, o EGBE, ele acho que soube aproveitar esse momento de novas fontes que estavam... novas fontes não, de velhas fontes, mas que estavam sendo redescobertos, como eu já falei no Arquivo Nacional. E, de certa maneira, eu não sei se nós aqui no Rio de Janeiro estamos na frente, né? Mas, e também não posso dizer por conta
dos espaços do Rio de Janeiro, né? Porque você citou o Valongo, citou a Pequena África. Nós tivemos a presença africana, né, em todos os espaços do Brasil, né, principalmente nas cidades costeiras, em todos os lugares em que a presença negra se fez presente, nós tivemos batuques, nós tivemos a formação de cultura que acabaram por desenvolver outras práticas culturais como samba de roda, enfim. Então eu confesso a você que eu não saberia te dizer o porquê do Rio está na frente, mas e nem sei se está. Eu confesso a você que a nossa formação aqui também, e aí pensando um pouco em São Paulo, nós bebemos muito na fonte das produções feitas na Unicamp, encabeçadas à época por Robert Silenes, o Bob, querido Bob, que é assim, uma grande referência para quem se dedicou durante muito tempo a pensar as heranças centro-africanas no Brasil. Eu não nego que sigo muito, né, desse caminho, que ele foi um grande desbravador. A própria USP, né, com a professora Marina de Mello Souza, com pesquisas voltadas para a compreensão dessa África centro-ocidental, e pessoas que ela ajudou a formar. Então eu não saberia te falar se estamos na frente. As produções são muito boas, isso é verdade. Nós temos produções aqui no Rio de Janeiro atualmente muito interessantes. Por exemplo, acabou de ser defendida uma tese na UF da Tamires Guimarães sobre práticas sagradas muçulmanas no Rio de Janeiro no início do século XX. Olha, arrepiei. Casas comandadas por africanos e filhos de africanos no início do século XX, na chamada Bela Época aqui no Rio de Janeiro. Pais e mães de santo que escreviam e consultavam em árabe, que tinham o Corão e as tábuas dos ensinamentos como o caminho para fazer os seus trabalhos que dialogavam muito com a Umbanda Molocô do Rio de Janeiro. Então essa tese foi defendida agora há pouco tempo. Na UFRJ, há um tempo atrás, nós tivemos a Ariane Carvalho com uma tese importantíssima falando das guerras pretas em Angola, ou seja, falando da formação dos sobados para a região de Angola, e como essa dinâmica dos sobas e da administração portuguesa se dava na prática. Tivemos também Juliana Abrão fazendo um trabalho incrível sobre os degredados, isso pela PUC Rio, fazendo o seu mestrado falando dos degredados em Angola, e como o degredo também impactava as dinâmicas e a formação da sociedade. Professor, pode explicar pra gente o que é degredado? São aquelas pessoas que recebem punição dentro do contexto do antigo regime, recebiam a punição e acabavam tendo que cumprir a chamada pena de degredo, ou seja, expulsão de um determinado território e para outro. Como a gente está falando de um império ultramarino extremamente vasto, Portugal conseguia fazer essas dinâmicas, né, de tirar pessoas de um território e colocar em outro. Aqui, na Inconfidência, por exemplo, no 18, pessoas foram degredadas para Angola, enfim. Então, isso foi muito recorrente. Pessoas eram degradadas também para o Brasil, em um determinado momento. Então, isso é muito comum. A Juliana Abrão estudou isso. Vale muito a pena pegar o trabalho dela. Enfim, temos várias produções aqui no Rio para pensar não só África, mas também para pensar os impactos dessas práticas africanas aqui na nossa sociedade. Valquíria, por exemplo, Velázquez acabou de fazer uma tese também, trabalhando a geografia do sagrado, mapeando essas casas no Rio de Janeiro na primeira parte do século XX. Hannah Cattarini acabou de defender também um mestrado muito interessante pela UF, olhando no século XIX para a questão de gênero, ou seja,
mulheres que dinamizavam os espaços sagrados no interior das chamadas casas, pejorativamente, das casas da fortuna do Rio de Janeiro no século XIX. Então, um outro olhar para esses espaços, fora o que vem sendo produzido, né? Nós temos a Ana Gabriela no IFIX produzindo agora um trabalho para se pensar os Minas Geis, os Voduns, aqui no Rio de Janeiro, no 19, coisa que também não era muito falada, né? Durante muito tempo se voltou um olhar para a Bahia. Ou seja, eu não sei se o Rio está na frente, mas que vem produzindo muita coisa boa, isso eu não tenho a menor dúvida. Essa questão, professor. Tipo, às vezes a gente pode estar se deslocando dos nossos territórios para ir para o Rio de Janeiro pensar e voltar para o nosso território com esse pensamento construído no Rio. Mas eu que estou procurando programas de pós-graduação faz um tempo, eu me deparo sempre com o Rio de Janeiro enquanto esse elo, né? Por isso que eu trouxe a pergunta. Até mesmo porque 3 dos grupos de pesquisa que eu participo estão no Rio de Janeiro, né? Para pensar religiosidade, para pensar os nossos povos afropindorâmicos, diaspóricos, para pensar todos esses desdobramentos dessa diáspora. E daí, visto que a gente tem uma dimensão de pesquisas tão grandes que depois eu vou querer todos os contatos, professor, que a gente vai ter todo mundo aqui. A gente ainda esquecendo, mas, por exemplo, o Pedro também acabou de defender pela Rural um trabalho maravilhoso falando sobre as dinâmicas econômicas dentro dessas casas, a perspectiva econômica dentro dessas casas afro-cariocas, na virada do 19 para o 20. Tem o Lucas, que defendeu lá pela UF, trabalhando a polissemia do termo Umbanda na virada do 19 para o 20, como diferentes grupos entendiam como Umbanda era pensado, como Umbanda era falado, né? Ou seja, são diferentes pesquisas que vão reverberar no que a gente está pensando hoje, né? Então, eu estou muito otimista com essa produção pungente que vem acontecendo aqui, e eu acho que a tendência é não parar. E a gente precisa entender que o Rio não vai absorver todos esses profissionais, então que venha para o Brasil inteiro. Não, né? Que venha para o Brasil inteiro todas essas pesquisas, todos esses orientadores, né? Eu acho que eu gosto muito desse lugar de aluna. Eu gosto do lugar de professora, mas eu gosto do lugar de professora com quem é mais baixo que eu. E eu não sou muito alta, né, professora? Então, eu gosto do lugar de professora com as crianças mesmo. E nesse lugar da sala de aula do ensino superior, eu gosto muito de ser aluna, porque como eu aprendo com quem construiu trajetórias diferentes da minha, e às vezes trajetórias de menos tempo até do que a minha, mas trajetórias diferentes, então vão para caminhos outros, né? São aprendizados outros. E daí... Célia, você está falando, antes da sua pergunta, você está falando uma coisa muito importante, você está falando aí da questão de ser professora dos pequenininhos, né, da educação básica. Eu sempre falei para os meus alunos que a gente precisa compreender que a distância entre a universidade e a educação básica, ela é encurtada pelo professor pesquisador. E que hoje, né, nós temos um avanço muito grande de professores na educação básica nas pós-graduações espalhadas por todo o Brasil, né? Seja no mestrado, no doutorado, ou mesmo na pós-lato sensu, mas o professor hoje ele está estudando. E quem faz essa ponte, essa conexão direta com o que está sendo pesquisado, com o novo, com a sala de aula, é esse professor, né? E eu tenho visto muito isso. A pessoa está ali no final de semana na sua aula e na semana seguinte ela já está adaptando aquele conteúdo, já está preparando aquele conteúdo para que crianças, para que pré-adolescentes, para que adolescentes absorvam aquilo de alguma maneira, aprendam de alguma maneira. Então, esse contato, esse professor que continua se formando, que continua estudando, isso é importantíssimo, né? E para se pensar os estudos
de história da África, então nem se fala. É evidente, já avançamos bastante, a gente tem hoje bons materiais didáticos sendo produzidos cada vez mais. Você chega hoje nas salas de leitura das escolas, você percebe isso, mas eu acho que o grande diferencial é essa formação continuada do professor e essa ponte que ele faz, quase que em tempo real, com a sala de aula da educação básica. Isso é fundamental. Porque se a gente não faz em tempo real, né, professora, a gente não consegue passar tudo que a gente precisa para o nosso aluno, né? Porque tem muito tempo. É um espiralar do tempo, né? A gente não trabalha com um tempo linear, até mesmo porque olha os corpos que temos. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser contada, tem muita coisa para ser despertada Sim, nos nossos alunos, né? Eu acredito que a colonização ela adormeceu muitos saberes que quando o aluno chega para a gente já com os seus 10, 15 anos, foram muitos saberes que no decorrer da formação dele ficou adormecido. Né? São 15 anos de saberes adormecidos muitas vezes, né? Eu, quando pego um terceiro ano, eu fico ao mesmo tempo que eu fico super feliz, porque não tem dimensão mais gostosa do que construir no coração de um aluno o acesso ao ensino superior. Mas eu sei o que o ensino superior fez de mudança na minha vida, o ensino superior público, mas ao mesmo tempo são tantos saberes que a gente precisa trazer para ele até chegar no despertar do sonho universitário e deixar de ser um sonho, passar a ser um plano, que às vezes dá um certo conflito, né? De emoções e de sensações. sim. E, e assim, partindo para a pergunta que eu ia fazer, a gente estava falando, né, essa emergência de pesquisas que o Rio de Janeiro teve no último período, pode ser muito. Pode não, né? É devido a essa. Não sei se foi bem uma política, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouco pra gente sobre o que vem a ser esse Liberte o Nosso Sagrado, né? Esse movimento que a gente viu acontecendo, né? E tomou a academia, né? De uma forma muito, muito singular. Mas a Academia do Rio de Janeiro foi tomada de uma maneira diferente do que o restante do país, né? Eu vi a professora Cláudia Alexandre, que eu tive a honra de conhecer no Congresso da Lari também. Tenho uma admiração muito incrível pelo trabalho dela, só que é um trabalho que foi desenvolvido, ganhou agora, recentemente, o prêmio Jabuti, né? Então, para a gente ver a potência do trabalho, que ela escreve sobre Exu Mulher, o matriarcado Nagô, como que é? E o matriarcado Nagô, Exu Mulher e o matriarcado Nagô, sobre a masculinização e demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés. E quando ela vai mergulhar para dentro do candomblé, ela que vai falar, né, desse candomblé queto, Nagô, e vai dar mais ênfase, né, no decorrer da escrita dela a essa nação, mas é uma pesquisa advinda desse movimento do Liberte o Nosso Sagrado, né? E é um movimento de 2016, e esse livro foi prêmio Jabuti em 2024. 2024? 2025. Então, assim, me inquieta um pouco como essa temporalidade, ela acontece no Rio de Janeiro e como essa temporalidade ela é um pouco mais retardada nos outros lugares do Brasil. E daí eu me questiono também o motivo de pesquisas tão potentes, tão bem consolidadas, tão fortes, estarem sendo desenvolvidas e não estarem recebendo a visibilidade a qual essas pesquisas mereciam também, né? E daí me vieram todas essas questões. Se o senhor quiser dialogar comigo sobre elas, a gente tá aí. Vamos lá, você começou falando do, da campanha, né, Liberte o Nosso Sagrado. Primeiro, a gente está falando
de 529 objetos litúrgicos retirados pela polícia violentamente das casas de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX. Por conta principalmente do chamado Código Penal de 1890, a primeira lei republicana, podemos dizer assim, que já vinha sendo pensado e trabalhado e discutido no parlamento no Império. O Código Penal ele vem com 3 artigos que vão impactar diretamente essas casas, que é o artigo 156, 157, 158, que tipificavam como crime curandeirismo, o espiritismo e o exercício ilegal da medicina. E aí é um ponto crucial para entender essas perseguições. Eu costumo falar para os meus alunos que eles, quando vão fazer pesquisa histórica, precisam ir além do óbvio, né? É evidente que a gente está falando de uma sociedade que é construída no alicerce do racismo, mas a gente precisa aprofundar para compreender essas disputas, essas dinâmicas. A arte e o ofício de curar estava em disputa nesse contexto. E por isso essas casas eram perseguidas. A polícia invadia no momento de culto, no momento de celebração, essas casas e levava não só as lideranças religiosas e os participantes para as delegacias, mas levava também objetos como prova de crime, como prova daquele suposto crime que elas estariam cometendo. E esses objetos ficavam dentro das delegacias. Principalmente depois de 1912, onde você tem a construção do chamado Palácio da Polícia, ou prédio da Polícia Central, na Rua da Relação. Ele hoje no Rio de Janeiro está muito na memória da população por ter sido a sede do DOPS, no contexto da ditadura civil-militar. Mas ele era o prédio principal da polícia, e ali você tinha a primeira delegacia de tóxicos, entorpecentes e mistificações. Essa era a delegacia responsável aqui no Rio de Janeiro por perseguir essas casas, por ir atrás dessas lideranças, né, de Umbanda e Candomblé. E a polícia, esse espaço da polícia, era um espaço também de formação de novos policiais civis. Por isso a polícia manda construir um museu, não com características que a gente conhece hoje dos museus para visitação pública, local de aprendizagem, mas era um museu escola para novos policiais. Então ali ele ia ter contato com o chamado universo do crime na cidade do Rio de Janeiro. E o museu cria uma seção chamada Magia Negra, para colocar esses objetos que os policiais precisavam aprender a perseguir. Esses objetos, quando o ISFAM, hoje IFAM, é fundado no final de 1937, você tem os primeiros tombamentos acontecendo, e quem abre o livro etnográfico como coleção tombada é essa coleção ainda chamada de coleção Magia Negra. E professor, repete um pouquinho que cortou aqui. Aonde que parou? Repete 2 segundos atrás, 3 no máximo. Beleza. Então, quando o ISFAM é fundado, lá no finalzinho da década de 30, os primeiros tombamentos começam a acontecer, as igrejas barrocas, enfim, fortes, construções, principalmente do período colonial. O livro etnográfico é aberto com o tombamento dessa coleção, ainda chamada de coleção Magia Negra. Tinham cerca de 200 objetos. As apreensões continuaram e essa coleção continua crescendo. Durante muito tempo, populações de terreiro lutavam para que essa coleção saísse das mãos da polícia. É muito interessante ouvir uma meninazinha de Oxum, uma importante casa aqui no Rio de Janeiro, Ileu, Mulu e Oxum, contar que ouvia da sua avó Yadavina, baiana, que vem para o Rio de Janeiro fundar o seu axé aqui no Rio de Janeiro no início da República. Ela dizia que escutava de sua avó que precisava tirar as nossas coisas das mãos da polícia. Durante muito tempo, a sociedade civil
também se envolveu nessas questões. Na década de 80, por exemplo, a UF teve um grupo de pesquisa chamado André Rebouças, com vários alunos, jovens alunos. Beatriz Nascimento fazia parte desse grupo, não era? Sim. E tentaram, de diferentes maneiras, tirar, né, dialogar com a polícia. Aliás, as atas dessas reuniões, esse grupo merece um estudo, sabe? A atuação desse grupo merece um estudo. A professora Ivone Magui disponibilizou na plataforma da Fundação Getúlio Vargas diferentes documentos da sua vida de pesquisadora, entre outros documentos, as atas desses encontros. Então, a gente tem as atas do grupo de pesquisa André Rebouças. E é interessante que eles discutiam para onde a coleção iria, se iria para um terreiro, se elas se iriam para algum museu, enfim. Quando elas fossem recuperadas, sim, quando a coleção se fossem recuperadas, né? A questão é que a gente vai ter uma conjuntura diferente na virada para os anos 2000, porque você tem, além das comunidades tradicionais de terreiro, de Umbanda e Candomblé aqui do Rio de Janeiro, que sempre lutaram por essa libertação, você tem a entrada também do poder público. Você tem gabinetes de deputados estaduais entrando e trazendo todo o aparato público para essa discussão, para esse debate. Destaco aqui, sem medo de errar, o gabinete do deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, que foi importantíssimo. Primeiro, para ouvir as lideranças. Ele não fazia reunião sem ter a presença de diferentes lideranças e ouvir as demandas dessas lideranças. E a partir daí, outros órgãos públicos eram chamados. Ministério Público, o IFAM, enfim, Defensoria Pública. E, a partir disso, construiu-se a campanha chamada Liberte o Nosso Sagrado, que culminou... Isso a gente está falando de que ano, professor? A campanha ela termina em 2020, com a transferência, né, da coleção para o Museu da República. A campanha ela é anterior, ela vem nos 4 ou 5 anos anteriores. Mas a gente está falando de 1,5 século Sim. de aprisionamento, Sem dúvida. Então, se não me falha a memória, no dia 21 de setembro de 2020, a coleção é transferida para o Museu da República. O Museu da República foi escolhido à época, também com a participação de lideranças que visitaram diferentes instalações, diferentes espaços no Rio de Janeiro, quando a polícia, enfim, com a ajuda, inclusive, de integrantes da própria polícia, você tem diretores. Na verdade, a gente está falando de uma instituição também centenária, né, e que vai mudando conforme a sua administração com o passar do tempo. Então, houve uma conjuntura na sociedade que, além da luta da sociedade, a campanha Liberte o Nosso Sagrado ganhou as redes, até hoje é possível observar isso, que permite, né, a gente compreender como se deu essa libertação. Aliás, voltando a falar das produções aqui no Rio, e saindo um pouquinho do campo da história, eu queria ter um trabalho importantíssimo para entender isso, que é a tese da Pâmela de Oliveira Pereira, que é Respeitem o Nosso Sagrado, Técnicas em Museus e Saberes Tradicionais em Negociação. Ela defendeu pela Unirio, né, a pós-graduação em Memória Social. E tenho, aí voltando para a minha área, né, onde eu fico mais confortável, que é para falar no campo da historiografia, mas para falar desse processo todo de construção desse movimento, eu indico muito a dissertação defendida pela UF do Luiz Gustavo Guimarães Aguiar Alves, que é Liberte o Nosso Sagrado, as disputas de uma reparação histórica. É um trabalho fundamental para quem quer compreender como se deu o passo a passo dessas disputas, quem foram esses agentes, quem foram essas lideranças religiosas que estavam envolvidas no início, quais
quais parcelas da sociedade civil se envolveram, quais instituições, quais pessoas estavam ali discutindo, concordando, discordando, quais os avanços, quais os retrocessos, até culminar na transferência para o Museu da República e na formação do grupo de gestão compartilhada para, junto com o Museu da República, comandar a organização e a manutenção daquela coleção que chega no Museu da República mudando, né, já de nome, o Nosso Sagrado, e depois o próprio IBRAM atende essa demanda e muda o nome oficialmente da coleção para Nosso Sagrado. Aliás, esse nome é interessante, né? Uma sugestão da Mãe Meninazinha de Oxum, que eu já citei. E Quem foi Mãe Meninazinha de Oxum, quem é, professor? quem é? Ela é uma importante alorixá aqui do Rio de Janeiro, né? Do Ileu, Mulu e Oxum, com sede em São João de Meriti. E ela não só é uma casa tradicional respeitadíssima no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, mas ela sempre esteve capitaneando essa luta pela libertação por conta também da influência de já sua falecida avó, Iada Vina, que falava da importância da libertação. Na verdade, essa história, né, dos mais velhos passarem para os mais novos, a necessidade de retirar as coisas das mãos da polícia ou de se proteger de perseguição, ela é muito comum, sabe, na memória das pessoas mais velhas aqui no Rio de Janeiro. Ao longo dos 2 anos que eu trabalhei com a coleção e recebi muita gente de terreiro, principalmente os mais velhos, era muito comum ouvir histórias que se encontravam com essa narrativa da Mãe Meninazinha de Oxum, de que escutava histórias dos avós, dos pais, dos mais velhos, né? Por exemplo, ao longo do trabalho, eu tive a felicidade de conhecer o filho, que hoje também é pai de santo, pai Fabrício, da casa Pai Fabrício, em Queimados, um terreiro de Umbanda Molocô. O pai dele foi preso em 1941, na chamada Devassa de 1941, quando o então chefe de polícia do Estado Novo, Filinto Miller, manda de sexta para sábado, no final de semana de março, invadir 70 terreiros no Rio de Janeiro. Mais de 80 lideranças religiosas foram presas nesse contexto. E o pai, ele não era nascido, o pai Fabrício não era nascido ainda, mas o pai dele foi preso, Custódio Caravana Filho, e recebê-lo, né, receber o pai Fabrício no acervo foi um momento assim muito impactante. Primeiro porque ele reconheceu o pai jovem ainda, estampado nas capas de jornal, né, e depois foi identificando os objetos, não como sendo da casa do pai dele, né, mas objetos que são utilizados até hoje nas práticas de Umbanda ou Molocô espalhadas pelo Rio de Janeiro. Então, como eu estava falando, essa memória da perseguição, essa memória da intolerância, né, ela é muito viva ainda na cabeça dessas pessoas. Enfim, então, e sim, voltando à sua pergunta inicial, a libertação do acervo, eu acho que ela ajudou de alguma maneira a impactar esses estudos aqui no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu costumava falar no EGBE, e o EGBE participou em peso do processo seletivo, né, que foi aberto para a contratação de pesquisador para trabalhar com acervo, e depois trabalhou em... Oi? Arrepiei de novo. E quando eu entrei para trabalhar com a pesquisa, né, eu falei que esse seria um trabalho em parceria com todo o EGBE, e de certa maneira foi. Estávamos no meio da pandemia, com tudo fechado ainda, e eu procurei ouvir em lives que foram gravadas e hoje estão
na plataforma do Museu da República, não sei se disponível, mas enfim, foram entregues ao museu, com diferentes pesquisadores do Egbert, cada um falando do que estava pesquisando, do que já tinha, do que tinha conseguido, do que pensava acerca dessa coleção, porque uma outra coisa, e aí uma outra perspectiva, né? Eu sempre falava para as lideranças religiosas que tínhamos também uma importância muito grande para destacar dois pesquisadores que ao longo de muitos anos não deixaram essa coleção ser esquecida, mesmo não tendo acesso, porque em diferentes momentos da história, ao longo do século XX, o Museu da Polícia não franqueava a entrada. Então, durante muito tempo, se escreveu, eu mesmo. Beleza. Gente, a gravar. Pronto. Vamos lá, então. O senhor estava falando sobre ter recebido uma visita nesse museu. Sim, não, então, do filho de uma das lideranças presas, né, nesse contexto, que foi o pai Fabrício. Mas do que eu estava falando é que Nesse breve momento, a gente teve um pequeno problema técnico que não nos permitiu gravar esse início de diálogo, onde a gente trouxe as ganhadeiras de alforria para introduzir a discussão de como que essas mulheres pretas hoje ganham dinheiro e magro gestam as suas comunidades historicamente, né? Então, como essas mulheres pretas desde sempre vem tentando comprar de alguma forma a alforria, vem de alguma forma tentando comprar a liberdade dentro dessa diáspora, né? Então, como o samba pode ser esse canal e como que samba é esse mecanismo e esse canal de construção de liberdade e como que o Quintal das Pretas se coloca dentro desse papel de construção de liberdade de corpos pretos, né? Então, a gente vai falar a partir de agora principalmente da liberdade monetária, da liberdade financeira e da construção de uma financiarização preta, né? Do dinheiro circulando na mão de mulheres pretas, né? Então, que se abre mais um diálogo. Objetos. Esses objetos, eles falam, né? Então, por exemplo, é impossível pensar uma tese que se dedique a pensar rituais dentro das casas do Rio de Janeiro, desse contexto, sem analisar aqueles objetos. Eu citei a tese da Tamires sobre os muçulmanos. Tamires foi para dentro do acervo nosso sagrado, da Reserva Técnica da Polícia, para analisar os breves, os patuais, as chamadas bolsas de mandinga, que tem várias lá, enfim. Então, é isso que eu estou falando. Né? O Caio também, que eu citei, que escreveu Cidade de Feitiço, se dedicou a compreender os objetos. O senhor falou que tem vários patuás lá, a gente sabe o quão sagrado esses objetos são. Como que foi o processo? Assim, eles foram violados, principalmente um patuá. Um patuá não pode ser liberado. Uma vez fechado, ele só pode ser aberto, só pode saber o que tem lá dentro a pessoa que colocou. E normalmente é uma entidade, normalmente é uma força. Mas normalmente é você, né? Normalmente é só uma pessoa que sabe o que tem dentro daquele patuá, porque é algo sagrado, que ninguém mexe. Então, como que se deu essa relação com esses objetos para que não houvesse também, durante as próprias pesquisas, um desrespeito também a esse sagrado, já que uma bolsa de patuá não é para se... como que fala? Ser revelado o que tem lá dentro. Né? Como manter o segredo do sagrado? Ótima pergunta, Célia. Primeiro, só para concluir, eu acho que os pesquisadores são importantes também na preservação desse acervo, porque durante muito tempo a gente escreveu só com um olhar do que já tinham visto sobre esse acervo. E aí, por exemplo, a gente conhecia o acervo pelo olhar da professora Ivone Magui, O Medo do Feitiço, e do professor norte-americano Robert Ferris Thompson, né, com Flash of the Spirits, principalmente com o capítulo 3, sobre os 4 momentos do Sol, falando, né, do cosmograma Bakongo, e ali ele analisa
alguns objetos que ele visita, né, no final da década de 70, junto com a professora Ivone Magui, com Luiz Alfonso, ele visita o acervo ainda no Museu da Polícia. Então a gente manteve vivo um pouco desse acervo, escrevendo com uma lista que a professora Ivone Magui tinha, enfim. E eu me lembro que quando ela visitou o acervo, a segunda grande visita que o acervo recebeu, ainda na pandemia, foi de pesquisadores. A primeira foi de pais e mães de santo envolvidos na pesquisa. Foi um momento emocionante. E esse outro momento emocionante dos pesquisadores foi muito interessante porque a professora Ivone Magui, em lágrimas, falando que era a primeira vez que ela via toda a coleção. Isso para mim foi uma grande surpresa. Confesso que eu não me lembro se em algum momento do Medo do Feitiço ela cita isso, mas, enfim, no meio das minhas pesquisas eu não tinha atentado para esse detalhe, e que ela via apenas o que estava nas vitrines e não o que estava guardado na polícia, né? Então, no Museu da República, quem até hoje visita a Reserva Técnica vê toda a coleção, vê todos os 529 objetos. E aí, indo para a sua pergunta, que é importantíssima, entra, de como manusear, né, esses objetos, entra a importante presença da chamada gestão compartilhada, que vem acontecendo até hoje, né, que é a presença de pais e mães de santo analisando, organizando, em diálogo com a museologia, para definir o que vai ser feito, como vai ser acondicionado. Vou dar um exemplo. Nós temos, o Museu da República tem, desse contexto, 3 atabaques, o rumpi e o lé, tradicionalíssimos, riquíssimos no que diz respeito à estética. Você não vê mais esse tipo de confecção hoje. Então é algo extremamente importante para a gente entender essas primeiras práticas aqui no Rio de Janeiro. Pela análise da documentação, eu compreendi que eles foram aprisionados na devassa de 41, que eu já citei. Mas, com toda certeza, já existiam há muito tempo antes. Quando eles chegam na Reserva Técnica, o queridíssimo André Angulo, que é o responsável pela Reserva Técnica, eu brinco que ele é o guardião da República, né? Não só pelo acervo nosso sagrado, mas ele é responsável por toda reserva. Ele, a época Adriana, que não está mais lá, a Manu, Emanuele Rosa, que entra comigo nessa contratação, né, que foi feita para se trabalhar com o acervo. Eles acondicionaram esses atabaques deitados por toda uma segurança. E aí, na primeira visita das lideranças, eles olharam e falaram: atabaque não fica deitado, né? Atabaque é em pé. E aí, naquele primeiro momento, foi muito interessante, porque o André falou: olha, nós vamos acondicioná-los em pé. Só não pode ser hoje. Porque se eu coloco ele em pé hoje, vocês vão virar as costas, eles vão cair, vão quebrar e a gente vai perder esses objetos. Então, se vocês me derem um tempo, nós vamos chegar a uma definição e eles vão ficar em pé. E assim foi feito. Repare, é um respeito. Entende que eles não podiam ficar deitados, mas naquele momento, se coloca em pé, eles cairiam com toda certeza e quebrariam. Houve um entendimento por parte das lideranças e foi feito uma tractana, algo assim muito simples, mas de uma expertise incrível, que foi uma base de madeira com haste de ferro, porém forrada com espuma, para não machucar em hipótese alguma madeira. E aí os 3 atabaques foram colocados de pé, as lideranças voltaram para verificar. Nessa mesma visita falaram dos assentamentos, que no primeiro momento foram acondicionados no alto. E eles falaram: não, o assentamento é no chão. Chão não dá para ficar. Então chegou-se a um entendimento que a primeira prateleira, que é muito, muito rente ao chão, 4 dedos apenas acima do chão, eles ficariam. Então todos os assentamentos estão ali. Uma figura que eu já trabalhei em alguns artigos, que é a do Caboclo Lalu, que eu acho que é uma das figuras mais icônicas, né, dessa coleção. É o Exu Lalu. Quem chega se encanta com essa figura. Ele já passeou bastante da Reserva Técnica.
Ele ficava dentro da gaveta, depois, a pedido das lideranças, olha, Exu precisa mudar de lugar, e aí muda de lugar. Hoje ele está junto com os outros assentamentos. Então, mas também, de outro lado, entendendo que ali é um espaço de museologia, né? Uma reserva técnica, não é um terreiro. Então, esse diálogo ele vem existindo desde o início, isso eu percebo. E existe esse diálogo, né? Permanece a existir. Mas muitas coisas não mudam no candomblé, né? Tanto que assentamento há milenários anos é no chão. E daí a gente faz as adaptações, porque a gente está dentro de uma reserva técnica, entendo isso. Mas ainda existe espaço para movimento dentro dessa reserva técnica? Ou todas as demandas que eram necessárias estarem de acordo com o sagrado já foram supridas? Isso é muito orgânico, né, Célia? Isso é vivo. Eu poderia citar outros exemplos. Eu lembro do André, assim que chegaram todas as peças da coleção, chegaram juntas, né? E ele foi abrindo, alguns envelopes continham guias arrebentadas, né? E aí, se você não mexesse com cuidado, aquilo podia cair e tal. Primeira intenção dele, falou, vamos juntar todas essas pecinhas, vamos repor essas guias. As lideranças também falaram, não, guia quando se parte não se recompõe. E o que ele fez? Ao invés de ficar dentro do envelope de papel pardo ou branco, sem nenhuma visualização, foram todas acondicionadas dentro de um saquinho transparente. Hoje, quando você chega, você consegue vê-las, né? Então, são demandas do cotidiano que continuam existindo. Eu acho que isso não por acaso, acho que o nome é esse, né? Gestão compartilhada. A gestão continua. Então, conforme novas demandas forem surgindo, algumas coisas são impossíveis, né, de serem feitas. Bom, aí entra o meu olhar de historiador, né, que respeita demais o campo do sagrado. Mas eu lembro que algumas lideranças falavam, tem determinadas coisas aqui que a gente vai precisar dar tratamento e depois se desfazê-las. E aí eu, como trabalho com 18 e com 19, né, eu ficava, meu Deus, mas é a única maneira da gente ter contato com esses objetos. Se isso se perder, se perde uma parte gigantesca da história. E como é que a gente consegue, né? E que eu não sou historiadora, né? Eu sou geógrafa, eu super respeito, né, a história, até mesmo porque é prima irmã da geografia, mas eu não tenho esse apreço por uma materialidade que a gente carregue conosco. Eu tenho apreço pela materialidade que é fixa no território. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tá... Nossa, assim, agora que eu fui dispensada do setor de planejamento urbano, eu posso meter a boca no planejamento urbano. A gente está destruindo todos os prédios antigos da nossa cidade, a gente está destruindo a história rugosa que a gente pode observar no território, a gente está destruindo o tempo que as nossas crianças poderiam ver. Casas antigas sendo demolidas, fora as pessoas que já compram casas antigas e demolem, o próprio governo vem fazendo isso, a própria prefeitura vem fazendo isso. E eu sou apegada a essa parcela da história, né? Uma parcela que me permite contar um tempo que já se foi, mas não a partir do objeto, através do território. O que é para um historiador estar em contato com uma ritualística, objetos ritualísticos que, antes de serem objetos, eles são rituais, né? Então, antes deles serem qualquer coisa para vocês, historiadores, eles são alguma coisa para quem está dentro de um terreiro, uma coisa muito maior para quem está dentro de um terreiro. E esse processo de se desfazer, né? Por exemplo, um assentamento, quando a pessoa se vai, ele fica ali. Ele precisa estar dentro de uma terra, ele precisa estar sendo cultuado, né? Aquela entidade, ela precisa estar sendo cultuada. Então, como que vocês observam esse sagrado que precisa continuar vivo, porque senão vocês não conseguem fazer a pesquisa de vocês também, mas ao mesmo tempo vocês não podem transformar esse sagrado somente em objeto.
ele precisa permanecer ainda dentro da sua misticidade, ele precisa permanecer ainda dentro do que a ciência não considera enquanto fato, enquanto algo que deva ser escrito. Né? Como que a história orbita dentro desses dois pratos, né? Dessas duas balanças, porque são bem distintas. Muito interessante sua pergunta. Eu acho que a resposta também vai muito no que você apresentou pelo seu olhar da geografia, né? E dessas construções, né? A gente está falando desses espaços também que são espaços vivos e que serviram em algum momento como espaços ritualizados também. Muitos desses sobrados que estão espalhados pelas cidades foram casas, né? Casas com histórias, com afetos, com vivências, com dores, de sabores, enfim. E dentro da nossa constituição de sociedade, o lar também é algo sagrado, né? Independente das práticas sagradas que a gente siga. Então, acho que é mais ou menos esse encontro, né? Não sei se eu estou me fazendo compreender. E sim, é óbvio que quem trabalha com esse tipo de pesquisa precisa ter em mente que a gente está trabalhando com o sagrado, e não muitas das vezes o nosso sagrado, mas o sagrado do outro, e que precisa de todo um respeito, porque ele já foi, na sua origem, vilipendiado. Se ele está ali é porque ele é fruto de uma violência. Violência inicial de invasão de um espaço litúrgico. Invasão de um espaço litúrgico no momento de funcionamento. Eu não tenho em nenhuma fonte que eu pesquisei, nenhuma, nesses mais de 15 anos de pesquisa, em que a polícia tenha entrado no 19 e no 20 em um terreiro sem estar em pleno funcionamento. A polícia interrompia as cerimônias. Não por acaso eu trabalhei na minha dissertação, lá atrás, que talvez a maior violência não fosse nem a física, fosse a litúrgica, que é a violência da interrupção, né, de uma ritualística. Eu costumava, quando explicava isso para os meus alunos, e quando a maioria não era oriunda de terreiro, enfim, eu procurava tentar trazer isso para a realidade deles. Eu tentava fazer com que eles entendessem que seria algo muito próximo de invadir, por exemplo, uma missa no momento em que o padre está consagrando a Eucaristia e mandar que o padre vilipendiasse aquela Eucaristia, ou então um pastor no momento da Santa Ceia ali consagrando a ceia que seria distribuída aos seus, e a polícia invadindo e levando tudo aquilo ali. Então, esses objetos, naturalmente, eles já são fruto dessa violência. Ficaram acondicionados também sobre esse aspecto da violência. Hoje, eu entendo a chegada desses objetos, né, de alguma maneira, no Museu da República, também como uma reparação histórica. Em diferentes camadas, Célia. Por isso que eu fico muito à vontade para continuar escrevendo sobre esse assunto, agora então cruzando esses objetos com objetos centro-africanos e vendo essas heranças, porque a gente está falando, por exemplo, o Palácio da República, antes dele virar sede do governo, ele era palácio de um rico barão do café, construído para ser a sua casa de verão. E hoje já se sabe que a riqueza do Barão de São Clemente não vem só do café, mas vinha também do tráfico ilegal. Então, repare, ele está falando de uma casa construída, de um palacete construído com o dinheiro do tráfico ilegal. Quando vira para a República e o período das maiores perseguições acontecem na chamada Era Vargas, a Polícia Civil, diferente do que acontece hoje, ela não está subordinada aos governos estaduais. A Polícia Civil, nesse contexto do Rio de Janeiro, está subordinada às ordens do Gabinete da Presidência da República,
há o Palácio do Catete. Então a gente está falando de perseguições que acontecem com a anuência daquele palácio. Então hoje, o Museu da República, uma instituição federal que existe para salvaguardar a memória da população brasileira como um todo, hoje ser a responsável por essa coleção, eu acho extremamente significativo. Primeiro, estamos falando de um novo momento de gestão, não só da coleção Nosso Sagrado, mas de todo o acervo que existe dentro de museus, né? A gente está falando de verba, a gente está falando de uma estrutura, enfim, que eu não sou a pessoa mais apropriada para falar. Minha área não é a museologia, mas o pouco que convivi, pude perceber que existe toda uma estrutura para que um acervo seja gerido, seja gestado, né, dentro desses espaços. Então hoje me traz uma tranquilidade muito grande quando eu vejo a maneira como o acervo é cuidado, como o acervo é acondicionado, como eu vi pais e mães de santo da gestão compartilhada se emocionarem ao ver como o acervo é cuidado, é tratado, é acondicionado, né? E sim, eu acho que é um acervo que fala até hoje. Por exemplo, diferentes objetos trazem uma escrita oriunda de bacongos, de povos bacongos e ambundos, o que hoje chamaríamos de pontos riscados, mas que eles nos remetem a práticas do continente africano. Se a gente não tem esses objetos ali para fazer essa análise, para reconstruir essa nossa história, para reconstruir esse nosso passado, como é que a gente faz? A gente perde. E perde uma história riquíssima, uma história importantíssima, sabe? Então, sim, são objetos sagrados que estão sendo tratados com devido cuidado, com devido respeito e que servem enquanto sagrado, né, também para que a gente compreenda a nossa história, compreenda a nossa formação. Então, acho que vai além, né, disso. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, da visita eu esqueci de citar um trabalho importante aí de São Paulo, que é o do professor Rafael Galante, grande amigo, né? Agora a tese dele, defendida na USP, foi sobre a sonoridade dos sinos e como os centro-africanos impactavam no toque dos sinos das igrejas barrocas e rococós do Brasil como um todo. Ele se debruça sobre Rio de Janeiro e sobre Minas, né? E é sensacional essa tese, porque mostra como a figura de africanos e crioulos, como eram chamados nesse contexto, dominavam esse espaço sagrado, um espaço que a gente pouco para pensar que é a parte, a torre sineira das igrejas. Ele chega a mostrar que em determinados momentos mais de 50 pessoas ocupavam os espaços da torre sineira e ele comprova como o toque dos sinos é influenciado por uma lógica e por uma métrica melódica. Ele trabalha muitos anos com etnolinguística centro-africana. E eu me lembro quando ele chegou no acervo, foi importantíssima a análise. Eu tenho gravado a visita dele, ele analisando os instrumentos musicais, né, e mostrando, dentro das pesquisas dele, a origem, né, e as influências, os atravessamentos de cada objeto daquele, enfim. Então, se perde isso, como é que a gente faz? Para reconstruir histórias que a gente nem fazia ideia, inclusive, que existiam. Que é esse impacto africano na nossa formação, no nosso processo civilizatório, nesse universo do sagrado que vai além desse universo sagrado que a gente está acostumado cotidianamente chamado de afro-brasileiro. Entende? Então, a gente está falando de um acervo muito rico, de acervos, né? Porque não existe só o nosso sagrado. Existem acervos como esses espalhados por todo o Brasil. E eles precisam sim ser pesquisados dentro dessa ótica da compreensão desse nosso passado, né? Na tentativa da gente compreender como chegamos até aqui, para além do campo da violência, Célio. Eu tenho estimulado muito os meus alunos a mergulharem nesse acervo para avançarem para esse campo. Que eles são fruto da violência, todo mundo já sabe, que eles são fruto do desrespeito, todo mundo já sabe, mas eles estão falando.
eles estão falando. Eles estão construindo uma outra subjetividade. Né? Eu até anotei numa parte aqui que esses instrumentos, né, o próprio acervo Liberte Nosso Sagrado, né, o próprio acervo Nosso Sagrado, ele constrói outras subjetividades através desses instrumentos religiosos, né, desses instrumentos sagrados. Sim, por exemplo, o Galante, desculpa te interromper, o Galante, eu me lembro dele ter percebido instrumentos tocados dentro dessas casas antes do que ele vai chamar de uma separação do sagrado e do profano. Instrumentos que passaram por escolhas de lideranças a servirem única e exclusivamente para as festas de rua, carnaval, e outras somente para o interior. E aí alguns com o tempo foram se perdendo. Nós temos lá alguns 3 adufes, que seriam pandeiros quadrados, assim, popularmente falando, e ele identifica isso como o que seriam primeiros tamborins, mas tocados ainda dentro do interior dessas casas, e depois, mais tarde, nos carnavais. Ele, ao longo da visita, ele foi mostrando fotos. Repare, a gente está falando de uma materialidade que se perdeu ao longo da nossa história. Se você não tem aqueles objetos, para que o pesquisador também confronte aquilo com o que ele está vendo em outras fontes, sabe? Você perde uma oportunidade incrível, uma oportunidade fora de sério. Então, é sagrado, precisa ser respeitado, e eu acho que está sendo respeitado. O modelo de gestão compartilhada vem servindo de base para debate com outras coleções. Por exemplo, a coleção Perseverança vem debatendo isso hoje. Os pesquisadores no entorno da coleção Perseverança, né, vem debatendo isso hoje, pelo que eu tenho tido notícia. Então, o respeito ele existe, né? Mas é uma coleção que precisa falar. Ficou muito tempo escondida, guardada, aprisionada. Então agora ela tem mais do que falar. Agora tem mais o que falar. Infelizmente a gente tem que encerrar, professora. Eu ficaria muito mais tempo. Tenho muito mais perguntas para o senhor. Nossa, que delícia de entrevista. Mas para que a gente possa caminhar para uma derradeira, professor, eu queria ouvir o senhor finalizando, ou melhor, dando um até logo para a gente, pensando como que o senhor enxerga todos esses caminhos, né? Todos esses caminhos sagrados, né? A própria tese do senhor se chama Caminhos do Sagrado. Então, como que a gente pode enxergar todo esse conhecimento enquanto sagrado, né? Como que a gente pode olhar para o que a gente vem desenvolvendo dentro da academia e não ver, não enxergar mais da mesma forma que o colonizador, né, e o pensamento colonial e o próprio conhecimento colonizatório fez a gente pensar, né? Enfim, divaga aí para uma derradeira, professor, que eu realmente não tenho pergunta para finalizar, que eu tenho muitas perguntas para continuar. Bom, acho que você fez a pergunta mais difícil no final, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, entre outras tantas, é descolonizar nossa mente quando a gente vai pesquisar o sagrado. Eu trabalho com os povos centro-africanos, né? Bakongos, Ambundas, Ovindundos, povos que tiveram contato com o catolicismo ainda no final do século XV no Reino do Congo e que transformaram, revolucionaram esse cristianismo que estava chegando lá. Esse cristianismo, a gente não vai ter tempo aqui de falar, mas existem vários trabalhos que tempo a gente tem, que eu tenho o dia inteiro. A agenda do senhor que é complicada. Esse cristianismo nem de longe foi um catolicismo romano. É um catolicismo, quem já trabalhou isso foi o John Thornton, que foi meu orientador, inclusive, em Boston. Marina de Melo Souza, que eu já citei aqui. Weifas também teve um trabalho falando disso. Enfim, a minha tese, eu trabalho isso o tempo inteiro. É um catolicismo com protagonismo dos Bakongos, e isso chega aqui e continua sendo transformado. Por isso que eu acho que a gente precisa mergulhar nesse universo das pesquisas, dessas influências, desses contatos, das práticas sagradas,
africanas, e no meu caso as centro-africanas, para a gente compreender que essas pessoas lutaram, que essas pessoas sobreviveram, que essas pessoas souberam dinamizar o seu tempo. Estou falando isso porque às vezes me incomoda muito, Célia, quando eu escuto que essas pessoas foram dominadas pelo colonizador e que foram obrigadas a seguir um catolicismo. Eu não consigo enxergar isso em nenhuma fonte que eu analiso. Claro, repito, são fontes da violência, mas fica nítido que as pessoas estão praticando, que as pessoas estão fazendo e que as pessoas não usam o catolicismo para esconder absolutamente nada, muito pelo contrário, isso está sendo ressignificado com o olhar e com o protagonismo desses africanos, como já tinha sido ressignificado lá em solo Bakongo, em solo Umbundo. Então, a gente precisa mergulhar nesse universo, né? Tem sido tão comum falar em decolonialidade atualmente, para o bem e para o mal, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que essas pessoas são protagonistas, não apenas nós, pesquisadores hoje, porque é muito comum as pessoas olharem para trás e falar, não, precisamos tirar essas influências, porque essas pessoas foram dominadas, tirando todo o poder de agência dessas pessoas que estudamos. Como se nós somente aqui no século XX tivéssemos capacidade de fazer isso. E é uma grande bobagem. Não é dessa maneira. Acho que estudar o campo do sagrado dá base para compreender exatamente como essas pessoas tinham um repertório cultural muito sofisticado para a sobrevivência, para a reinvenção, a ponto de fazer com que diferentes parcelas da sociedade exercessem essa prática, como é até hoje. Né? O que são as religiões afro-brasileiras, se não um espaço, como são outras práticas sagradas, onde você tem diferentes camadas da sociedade, diferentes grupos. Isso já acontecia em Angola. Eu pego fontes para trabalhar com Angola, o administrador, o governador geral está recebendo queixa dos padres que os súditos do rei de Portugal estão seguindo o que os ingangas estão falando e não o que os padres estão falando. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Aí eu não vou, nessas fontes, entender a sofisticação dessas pessoas e o protagonismo dessas pessoas de imporem as suas práticas sagradas diante de um catolicismo que está chegando, é perder, né, a riqueza que a análise dessas fontes nos proporciona. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. E estudar o sagrado nos proporciona essas e outras tantas coisas. Por isso que eu gosto muito, incentivo muito, espero que cada vez mais cheguem novos alunos interessados em desenvolver pesquisas novas, sofisticadas com essa documentação, com essas fontes, que existem não só no Rio de Janeiro, mas, enfim, em todo o Brasil, né? Existem em todo o Brasil. Eu como comentei com o senhor, né, na época que a gente se conheceu, o meu terreiro completou em 2024 70 anos, né? Então, é o terreiro mais antigo do interior do estado de São Paulo. A minha eternizada Mãe de Santo, né, matriarca do nosso terreiro, contam, né, os nossos mais velhos que um dos presidentes da República na época da ditadura se cuidava e se tratava com ela. Então, para que nós vejamos o quão perverso, né, todas essas construções políticas e não políticas, né, e de como o candomblé ele é um instrumento político de organização social e formação do território brasileiro. Mas, enfim, professor, eu não tenho palavras para agradecer essa troca, que foi fascinante, maravilhosa. Saio extremamente assim, alimentada, saio extremamente saciada com essa troca, porque eu acho que é mais ou menos nesse caminho mesmo, né? É reconstruir, ou melhor, né, resgatar
essas epistemologias do sagrado, né? Porque se tem uma coisa que o nosso sagrado tem é Sem conhecimento, sombra de dúvida. né? Mas enfim, o senhor quer falar mais alguma coisa? Quer dizer mais Não, alguma só coisa? agradecer o convite. É sempre muito gostoso falar de pesquisa e, enfim, você conduziu o papo de maneira muito interessante. Eu gostei muito. Muito obrigado. Obrigada, professor, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Que Mãe Oxum abençoe, meu povo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Valeu.